Olá, hoje falaremos um pouco sobre répteis. A palavra réptil vem do latim reptare, que significa rastejar. O próprio nome sugere que esses animais são conhecidos por sua locomoção de rastejamento, como as cobras, lagartos, jacarés, iguanas, tartarugas e tantos outros. Curiosamente, os répteis foram os primeiros seres a ocupar definitivamente o ambiente terrestre. Por mais que os anfíbios sejam os primeiros a atingir a Terra, eles ainda possuem algumas funções reprodutivas dependentes da água. Os répteis, pelo contrário, são independentes. Os dinossauros são os primeiros exemplos de répteis. Ainda assim, alguns deles costumam habitar em ambientes com a presença de lagos e rios, embora há outros que são encontrados em desertos e florestas. Por essas características, os répteis são peças muito importantes na teoria da evolução. Há tartarugas que são herbívoras, mas de modo geral os répteis são excelentes predadores. Podem alimentar-se de qualquer animal, inclusive os maiores que eles. Com certeza você ouviu falar das cobras que comem bois. Como eles têm uma alimentação variada, são essenciais na regulação da cadeia e teia alimentar. Como pertencem ao reino animal, os répteis compartilham todas as características comuns desses seres. Contudo, o que as fizeram se agrupar aqui foram a combinação de algumas características específicas. Pele grossa, seca, queratinizada e com escamas ou placas ósseas. Perfeita para o ambiente terrestre. A maioria é tetrápode, rasteja sobre 4 patas, exceto a cobra. O corpo dos répteis é formado por cabeça, pescoço, tronco e cauda. São todos ectotérmicos, exotérmicos. Sendo sangue frio, sua temperatura corporal varia conforme as condições do meio externo. O metabolismo deles não regula sua própria temperatura. A maioria é predadora e carnívora, com exceção das tartarugas que são herbívoras. Pioneiros na independência definitiva do meio aquático. São vertebrados, possuem esqueleto ósseo e cauda. Seu desenvolvimento é direto, ou seja, não possuem fase larval. Beduca.com. Os primeiros vertebrados a se tornarem independentes da água para se reproduzir foram os répteis. Diferentes dos anfíbios que podem viver em ambientes terrestres, animais como sapos, rãs e pererecas são extremamente dependentes da água para se reproduzir. Um fato que marca muito a evolução dos vertebrados e que nos répteis os ovos com casca são uma importante característica que permitem a sobrevivência em ambientes com pouca água. O embrião é protegido pela casca que ajuda a evitar a perda excessiva de água. A fecundação é interna, ou seja, acontece no interior do corpo da fêmea e não mais na água como no caso dos anfíbios. Sua pele com escamas grossas são fatores adaptativos que favorecem a sobrevivência em ambientes secos, pois ajudam a evitar a perda excessiva de água. A adaptação ao ambiente seco também se dá pelo fato dos pulmões são mais eficientes nas trocas gasosas e o coração mais eficiente em manter o sangue venoso separado do sangue arterial. Classificação dos répteis. As principais ordens dos répteis são quelônios, squamata ou escamados, e crocodilianos e rincocéfalos. Quelônios são representados pelas tartarugas marinhas, ambientes marinhos cágados, água doce e jabutis, terrestre. Suas principais características são presença de um casco formado por uma carapaça dorsal, um conjunto de placas achatadas na região ventral plastrão, bico córneo sem dentes. A maioria dos quelônios é herbívora, mas há também os que se alimentam de outros animais. A carapaça óssea coberta por queratina em seu dorso, talvez seja sua característica mais marcante. São ovíparos. Qual é a diferença entre tartaruga, cágado e jabuti? As diferenças residem em algumas características do corpo, nos cascos, nas patas e no pescoço, além do habitat em que vivem. Dependendo da região, os nomes populares muitas vezes se confundem. Há regiões no Brasil, como na Amazônia, em que algumas espécies chamadas de tartarugas são, na verdade, cágados e vice-versa. As tartarugas podem ser tanto marinhas como de água doce. Os cágados vivem em água doce, seu casco é mais achatado que o das tartarugas e seu pescoço é mais longo. Outra diferença é que quando as tartarugas recolhem a cabeça para dentro do casco, elas não dobram o pescoço para o lado, como fazem os cágados. Os jabutis são terrestres, seu casco é alto e as patas de trás são cilíndricas. Ordem Squamata ou escamados. É a ordem dos ofídeos e lacertílios, cobras e lagartos, respectivamente. Entre os lacertílios, os mais conhecidos são os lagartos, iguanas, calango, lagartixa e camaleões. Alimentam-se principalmente de artrópodes e outros pequenos animais. Os ofídeos são as cobras, popularmente conhecidas como serpentes. São ápodes, ou seja, não possuem membros. São carnívoras e têm o corpo coberto por escamas.
Há as serpentes que produzem veneno e há as que são constritoras, ou seja, capturam suas presas e a esmagam. O veneno de algumas cobras tem sido usado em várias frentes de pesquisas e há grandes possibilidades de se produzir inúmeros produtos de interesse de comércio e para a saúde. Em relação ao tamanho, existem serpentes desde poucos centímetros até vários metros de comprimentos, como no caso da sucuri da Amazônia. Em alguns países são chamados de anaconda. Crocodilianos. Os crocodilianos são, atualmente, os maiores répteis viventes. Suas principais características são: vivem próximo a ambientes aquáticos, onde caçam e se alimentam. Colocam seus ovos na terra, em buracos no chão ou cobertos com folhas. Tem 4 patas curtas com garras e uma grossa cauda usada para natação e defesa. Sua pele é recoberta por placas córneas, que são mais finas e maleáveis na região ventral do corpo. Qual é a diferença entre o jacaré e o crocodilo? Há uma série de diferenças entre esses animais. Os crocodilos são geralmente maiores do que os jacarés e habitam ambientes com água salgada. Também há diferenças em relação ao comportamento. Os crocodilos colocam seus ovos em ninhos de lama e areia escurecida e os jacarés em ninhos junto à vegetação cercada por água doce. As diferenças mais visíveis estão no crânio. Os crocodilos, ao fecharem a boca, expõem vários dentes ao longo da maxila inferior, mandíbula, enquanto os jacarés exibem apenas alguns dentes da frente quando estão com a boca fechada. O formato do focinho dos jacarés é em forma de U, enquanto o dos crocodilos, em forma de V. No Brasil, só há jacarés. Determinação do sexo em répteis. Em répteis como crocodilos, algumas tartarugas e lagartos, a determinação do sexo dos filhotes é influenciada pela temperatura do ambiente durante as fases iniciais do desenvolvimento do embrião. Por exemplo, em algumas tartarugas, os machos são originados se os ovos forem incubados na areia em temperaturas entre 26 graus Celsius e 28 graus Celsius. Já as fêmeas nascem de temperaturas de incubação superiores a 30 graus Celsius. O nascimento de ambos os sexos é garantido, pois a variação diária ou sazonal de estações, de temperaturas e no ninho os ovos são colocados em diferentes profundidades. Assim, vão receber quantidades diferentes de calor. Importância ecológica dos répteis. Durante muito tempo no Brasil, os jacarés foram, e ainda são em menor escala, muito caçados pelos coureiros de forma ilegal, para a obtenção da carne e do couro. O couro da região ventral dos animais é fino, maleável e é usado comercialmente para a fabricação de sapatos e bolsas. Esse fato provocou a diminuição da população de jacarés. Atualmente existem na região do Pantanal algumas fazendas para a criação de jacarés, voltadas para a exploração do couro e da carne desses animais. Essa prática diminuiu muito a caça ilegal, restabelecendo o equilíbrio nas teias alimentares na região e favorecendo a exploração econômica. O Brasil é hoje o 2º maior exportador de couro de jacaré do mundo. Planetabiologia.com. Há sinais de que os primeiros répteis do mundo tenham surgido no período Carbonífero, há cerca de 340 milhões de anos. 2. As espécies de mamíferos e aves evoluíram dos répteis. 3. Os répteis são animais de sangue frio. 4. A maioria das espécies de répteis é ovípara, ou seja, coloca ovos. 5. Camaleões, lagartixas e iguanas são tipos de lagartos. 6. O maior réptil do mundo é o crocodilo de águas salgadas, que pode chegar a 8 metros. 7. Dados indicam que as serpentes matam cerca de 40 mil pessoas por ano no mundo. 8. No Brasil, a serpente mais venenosa é a coral verdadeira. 9. As tartarugas existem há 215 milhões de anos. 10. As tartarugas podem viver cerca de 100 anos. Grupoescolar.com. Por hoje é só, até breve.